Processo Hoffman da quadrinidade. Qual é a minha história mesmo com o processo Hoffman? É uma história. Na verdade, é uma longa história. Começar pela criação e existência do processo na década de 60. O processo começou a ser difundido, ser levado para o mundo em 1967, quando Bob Hoffman trouxe essa abordagem, que era uma abordagem, em princípio, muito individual, mas que foi transformada para o espaço coletivo, para grupos de trabalho. O processo chegou no Brasil em 1976, e em Minas Gerais em 1979. Em 1981, eu fui viver a experiência do processo Fischer-Hoffmann. Foi um momento em que eu, com amigos, eu era professor nessa época de educação física, eu atuava no Colégio Pitágoras nessa época, com crianças, com adolescentes, com toda a parte, educacional, masculina, juvenil, infantil da escola do Pitágoras. Então era um trabalho que era importante para mim. Era uma escolha de uma formação, eu lidava muito com crianças, era muito importante, eu lidava de uma forma muito, muito fluida com crianças. Eu tinha uma questão, que era uma das minhas inquietações, uma dificuldade muito patente, muito presente de lidar com adultos. E tinha em mim também, na época, um volume de uma raiva, de uma dificuldade de socializar e ficar realmente presente e transitar com relações, com amizades e tudo mais. Mas eu tinha um grupo de amigos. Um grupo de amigos professores também, davam aula de biologia, história, física, que nós éramos um grupo, e além também da educação física, que conversávamos sobre tudo. Um casal deste grupo fez o processo Fischer-Hoffmann e, me vendo naquela busca, naquela tentativa de equilibrar um contato profissional, relacional comum e também a minha história, eles viram que havia uma incongruência. Uma incongruência da forma como eu lidava, inclusive com as crianças e com uma parte social e profissional, com a minha história, com a minha caminhada, com a minha forma de lidar, de reagir, de brigar, de me esconder, de fugir, de me retrair, que acontecia, que transformava a minha jornada um tanto quanto pesada. Então foi por isso que eu fui buscar o trabalho. Isso e outras coisitas mais, é verdade. Outras inquietações que eu fui lá, durante a experiência do trabalho, descobri. E foi lá que eu percebi, e fui sendo revelado com o trabalho, que toda a minha história ela tinha um impacto muito grande. O que estava definindo, na verdade, as minhas relações adultas, era toda a minha história emocional infantil. Eu venho de uma família de 9 filhos, 9 crianças, na verdade, na época, vamos colocar assim, claro, adultos agora, mas somos 9, são 6 homens e 3 mulheres, e nossos pais, tanto a minha mãe quanto o meu pai, não nos viram, nenhum de nós, adultos. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos, então com 8 anos, e abaixo de mim tinham 6 crianças, então o mais novo tinha 5 meses, 6 meses, em torno disso, e eu tinha 8 anos. Quando meu pai faleceu 5 anos após, eu tinha 13 anos e meu irmão mais novo tinha 5 anos. Então, todo esse espaço, toda essa vivência de faltar para nós e faltar para mim a direção e a orientação desses anfitriões, que no processo Hoffman eu reconheci e vi a importância dessa relação, desse direcionamento, me faltou. Então eu me vi tendo que construir a minha história. Eu me vi tendo que cumprir uma expectativa que nem bem eu mesmo sabia que eu estava cumprindo. Quando eu me formei, por exemplo, em educação física, logo no final da formatura, na graduação, me veio como uma situação de uma explosão emocional. É como se eu cumpri toda a expectativa. Se meu pai e minha mãe me vissem, eles teriam orgulho daquela jornada. Mas eu me vi sem rumo. Eu já tinha cumprido, e agora? Como é que seria a minha vida? Como é que eu ia fazer? Então, toda essa inquietação foi sendo perpassada nas minhas relações e na minha interação. E a partir disso, também foi impactando, até que o momento do trabalho, eu comecei a ter dificuldades de relação de forma mais solta, mais fluida com as crianças. Então, eu percebi que algo estava errado comigo, ou estava fora da ordem, por assim dizer. Não sei se certo ou errado, mas na verdade fora da ordem. Tinha alguma coisa que estava transbordando e eu precisava olhar para aquilo. E o processo Fischer-Hoffmann se colocou como um espaço possível para o meu trabalho, para que eu me trabalhasse. Então eu fui com eu nunca tinha feito nenhum processo terapêutico naquela época, até então. Eu nunca tinha vivido nenhuma experiência dessa maneira. Eu fui seguindo a vida, fui construindo, tanto quanto também meus irmãos não tinham, porque nós tínhamos uma proximidade, e nós fomos resolvendo, nós tínhamos um pacto de não nos chamarmos órfãos, nós fomos resolvendo a nossa história, nós fomos trabalhando, resolvendo, um ajudando o outro, ou buscando minimamente poupar o outro de problemas. Então cada um tinha de resolver a sua jornada de vida, a sua história,
história, assim eu percebi e lia. E aí no trabalho do processo que eu fui percebendo que toda aquela falta dos meus pais, toda aquela ausência ou toda aquela orfandade é que impactava de uma forma muito grandiosa, volumosa, uma coisa realmente contundente na minha história. Eu tinha uma raiva que eu não sabia de onde era, eu tinha uma raiva que eu não tinha para onde direcionar, mas quando eu fui perceber que por baixo da raiva tinha uma dor imensa de abandono, de solidão, de não poder contar com ninguém, de poder estar resolvendo as minhas dificuldades. Eu estava meio que cansado de resolver as minhas pendências, os meus BOs, né, por assim dizer, sozinho. E aí eu vi que, na verdade, faltou mesmo. Faltou a presença deles, a orientação, faltou o acolhimento, faltou a validação, faltou um monte de coisas que são fundamentais na Constituição, na caminhada de todos nós. Então o processo foi um espaço onde a minha criança teve a oportunidade de fazer a narrativa dela, da minha história, e ser ouvida, ser acolhida e ter uma saída, ter ferramentas que me foram apresentadas no trabalho, que puderam me dar a chance de poder restaurar, ressignificar toda essa dimensão. E reconhecer profundamente que o pouco tempo que os meus pais ficaram na realidade comigo, eu fiquei com eles, na verdade, tiveram assim experiências e aprendizados que balizam a minha vida até hoje e que são importantes, são realmente assim fundamentais para a minha existência. E que tem principalmente essa dimensão de poder seguir adiante, de poder construir uma jornada. Lá no trabalho do Fischer Hoffmann, que eu tive comigo aconteceu uma revelação, por assim dizer. Ali eu percebi que eu poderia trabalhar com o processo Hoffmann. Eu trabalhava no processo educacional em escolas, havia tempos de 50 minutos ou 30 minutos, dependendo da idade, e eram várias turmas de crianças que muitas vezes o espaço não dava para produzir uma interação educativa, pedagógica, didática. Naquela época, lá do ano de 1980, na década de 80, a educação física muitas vezes tinha um recorte muito de entretenimento e de lúdico, mais lúdico, de entretenimento. Então, como um processo educacional, a escola muitas vezes, na minha perspectiva naquele momento, não cumpria efetivamente aquilo que eu vi no processo Hoffmann, que era uma educação humanizada, uma educação emocional, uma educação do ser humano. Eu pude ali compreender a mim mesmo, olhar para mim, responder perguntas que eu não tinha nem sequer a possibilidade de saber as respostas. O que eu faço comigo? O que é importante na vida? Como é que é poder levar adiante de uma maneira madura, adulta, os embaraços, os desafios, as questões que a vida se dá? E dentro do processo eu percebi que ali acontecia um processo educacional. Eu vi a dimensão do processo Hoffmann como um processo didático, pedagógico, um processo de educação humanizada, um processo que traz a linguagem da educação emocional, dessa inteligência emocional tão alardeada hoje em dia, mas que dentro do trabalho lá atrás, Fischer Hoffmann, quando eu fiz em 80, na década de 80, eu pude de forma concreta experimentar, vivenciar, lidar com a inteligência emocional, traduzir, entender as minhas emoções, perceber, nomeá-las, começar inclusive nomeando, é um ponto inicial do autoconhecimento, é nomear os meus sentimentos, nomear as minhas emoções, perceber o que se passa. Então toda a estrutura do processo, ela contempla e ela privilegia essa dimensão de aprendizado sobre nós mesmos. Então, a partir de lá, eu também percebi que eu gostaria de trabalhar, de me empenhar, de me implicar nesse caminho do processo. Então, eu não formei imediatamente, eu tinha, na época, 23, 24 anos quando eu fiz o processo. Eu me sentia muito novo, na verdade era muito novo, para estar na década de 80 diante de pessoas que tinham inquietações existenciais, que tinham problemas de uma forma de dimensão relacional. Eu me sentia ainda com pouca experiência. Então, mas foi a partir daí que eu saí de Minas Gerais. Então fui viver a história, fui viver a vida, fui ver outros espaços, fui ampliar meus horizontes, me colocar em situações onde eu poderia contar com os meus próprios recursos de uma maneira, com o acolhimento de mim mesmo. Então o primeiro passo morei durante 3 anos em Porto Velho, em Rondônia, também a partir do caminho do Pitágoras, na escola. Eu fui junto com a Norberto Odebrecht. Tinha uma escola, tinha um acampamento, tinha um grupo de pessoas e as famílias estavam lá também. O Pitágoras abriu uma escola, eu me candidatei e fui e morei durante 3 anos em Rondônia, em Porto Velho, onde eu pude viver várias situações, a vida mesmo, estar ali, me responsabilizar, contar comigo, coisas que eu fazia de uma maneira com uma
um burocratismo, muitas vezes, uma dureza comigo, eu tinha que, e lá eu percebi que era um direito, que era um merecimento, que era um espaço de aprendizado, que eu podia estar em situações que eu poderia conversar, abrir meu coração, conversar, escutar, ter uma escuta atenta. Então o processo me possibilitou esse ponto. A partir daí eu voltei para Minas, mas também queria ir mais. Daí eu me candidatei para sair do Brasil, onde eu fui também trabalhar durante 2 anos em Angola, também como professor de educação física. Então eu tenho uma gratidão por essa formação, por essa graduação, porque me proporcionou ir para o mundo. E lá eu fui também conhecer um continente, um país, né, eminentemente, totalmente negro. Foi olhar para a minha história, para as minhas origens, fui ver, reconhecer coisas que passavam por mim de uma maneira assim, que me atravessavam, de estar aqui no Brasil, nesse país, com tudo que aconteceu, com toda a forma de estar aqui, ser um homem negro nesse país. Eu fui lá na origem para ver como era, vi também dificuldades grandiosas, vi o sentido de pertencimento, não pertencimento, de conexão. Houve muitas coisas que foram vividas por mim e vêm sendo depuradas e vêm sendo ressignificadas até hoje, é verdade. Mas teve uma dimensão também de existência e de ser, de me apropriar de uma história que é minha. É uma história que é minha, mas também é de muitas e muitas pessoas pelo mundo afora. De poder sentir-se pertencente ao lugar, ter conexão com uma linhagem, com uma história, com uma ancestralidade, com um destino, com uma presença, com uma existência, mesmo tendo uma série de perspectivas que hoje estão muito evidentes. Né? A luta, a percepção, a resistência, enfim. Então foi isso. Voltei. Quando eu voltei, eu comecei a fazer a minha formação no processo Hoffman. Então foi em 1987. E também, logo eu comecei por uma porta, num curso com o Enneagrama, com Cláudio Naranjo, que foi um dos apoiadores e colaboradores do Bob Hoffman, ele que trouxe a perspectiva gestáltica de trabalhos com grupo para dentro do processo também, ele propôs o trabalho do processo em grupo. Então eu comecei com um trabalho com ele, com o Enneagrama, onde o meu supervisor, uma pessoa, e também a Suzy e o Alaor, me falaram assim, quando é que você virá para o processo, já que você disse que faria. Então naquele momento eu comecei a minha caminhada em 87, a fazer a minha formação. E de lá para cá, eu tenho cada vez mais, assim, eu trabalhava ainda em escola, mas eu era capaz de ausentar-me uma semana da escola, colocando um substituto, mas não parar de ir ao processo. Porque era algo que me chamava, algo que tinha em mim, eu sentia isso, uma percepção que ali era um lugar que eu acontecia, que eu existia, que eu fazia, que eu tinha uma conexão, né? Realmente uma conexão de ser e fazer. Então o processo ele me proporcionou essa descoberta e esse fortalecimento desse lugar. Isso foi muito importante para mim. E aí dali então, na época quando eu voltei para a formação, já não eram mais 3 meses, como era o Fischer Hoffman, já eram 8 dias. Então eu refiz o trabalho de 8 dias para poder não só ver essa ferramenta nesse novo formato, mas também para poder trabalhar questões que foram sendo evidenciadas ao longo da minha jornada nesse tempo, desde o meu primeiro trabalho, que é o Fischer Hoffman. Então eu refiz o trabalho e comecei a minha formação sendo supervisionado por Alaor Passos e Suzy e tendo outras interações com outros professores do Brasil para poder estar me capacitando ou podendo reconhecer o caminho do trabalho, viver realmente sendo um professor. Somos professores, somos assim, apesar de termos formações diversas, né? É um trabalho que aborda, que acolhe uma interdisciplinariedade, essa palavra ficou difícil de falar, mas interdisciplinar, são vários profissionais, mas todos com um apelo, né, de humanidade, de humanização, de olhar para o ser humano e com o seu olhar, com a sua expertise, com a sua forma. E na orientação, na coluna mestra do processo Hoffman, levar o trabalho. Então, fui me formando dessa forma, até também passei pela outra modificação, outra transformação e ressignificação e atualização do processo. A de 8 dias foi em 1986, ficou de 86 até 2014 no formato de 8 dias. Também vivi a experiência da transformação e de interferir para que mudasse o formato para 7 dias, quando todos os afiliados do mundo inteiro, em reuniões bianuais, nós fazíamos reuniões e continuamos fazendo até hoje, para refletir sobre a ferramenta, atualizar a ferramenta. Na verdade, com a linguagem do processo, reciclar essa ferramenta, essa abordagem fundamental e importante, e atualizá-la. Atualizá-la porque temos o mundo, a vida segue, a vida anda, caminha, gira, as pessoas atualizam, estão novas percepções, são novos sintomas, mas o grande ponto do trabalho, para além da dimensão dessa estrutura, que é um trabalho de amor.
Então, naquela época, em 80, naquela época de 70, naquela época de 90, nessa época hoje de 2026, o ponto básico do trabalho é reconexão com a nossa essência, equilibrar a nossa quadrinidade, a nossa dimensão inteligência emocional, nossa dimensão inteligência intelectual, nossa dimensão corporal somática e nossa transcendência, nossa conexão, nossa inteligência espiritual. Então, o alinhamento desses aspectos, na junção deles, quando se tem um equilíbrio, entramos numa dimensão de uma grandeza humana, de reconhecer que a nossa base é o amor. O amor que eu falo, um amor de humanidade, um amor de inteireza, de uma responsabilidade sobre a nossa vida e de poder evoluir enquanto seres humanos. Então é nesse sentido, o processo para mim, ele não entrou na minha vida, ele é parte da minha vida, ele é a minha vida no sentido de evolução e construção de um mundo de qualidade, de um ser humano de qualidade, reconhecer, acolher a minha humanidade, as minhas competências, as minhas dificuldades, as minhas derrapadas, tudo isso está aí, faz parte da minha humanidade. Mas tem um lugar de alinhamento que o processo ele me possibilita, me contempla e me presenteia. É verdade, é um presente estar comigo aqui.